tirando algumas exceções, né? Que você pode ser vítima dentro do seu quarto, né? No seu celular, no seu smartphone, você está entrando numa enrascada e você nem está sabendo, né? Então vamos lá, olha, em primeiro lugar, obrigado pelo comparecimento de todos vocês. Eu acho que todo mundo já é da casa, né? E quem não for, seja muito bem-vindo. Quem for também, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo comparecimento. Realmente, eu gosto de estar falando com vocês. Gosto mesmo. Eu já gosto de dar aula naturalmente, e quando é conversa assim, eu gosto mais ainda porque a gente tem uma liberdade de poder tocar em assuntos que às vezes a gente não tem espaço para falar em aula, né? Então, em primeiro lugar, obrigado por terem comparecido. Sejam todos muito bem-vindos. E primeiro eu queria me apresentar, embora uma boa parte já me conheça. Eu queria me apresentar. Eu sou professor de... Faz favor. Não tem problema, não. Tudo bem? Tudo bom? Deixa o pessoal... Faz favor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Até vou ficar por aqui, assim a porteira fica aberta. Eu estava me apresentando, uma boa parte já me conhece, mas eu acho importante a gente só se apresentar. Eu sou o professor Georges Amaury Lopes, professor Georges. Eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal aqui da Metodista. E sou também delegado de polícia. Eu estou na Polícia Civil há 25 anos. Desses 25 anos, há 20 anos eu sou delegado. Já passei por vários locais assim, vários tipos diferentes, dentre os quais em lugares em que eu trabalhei com crimes cibernéticos, que nós vamos explicar daqui a pouquinho já. Mas olha, desde já eu já antecipo, é muito bom, né? Mas desde já eu já esclareço uma coisa. Até um tempo atrás, você falava em crime cibernético, crime digital, né? Ele se tratava de um tipo de crime que realmente era apurado por setores mais especializados da polícia. Tanto da Polícia Federal como da Polícia Civil, cada um no seu campo de atribuição. Mas olha, hoje em dia, os crimes cibernéticos eles estão tão comuns e presentes em todos os tipos de infrações que vocês possam imaginar, que não dá mais para falar em setores especializados que tratam apenas disso, sabe? Tanto que, hoje em dia, o setor especializado que trata de crimes cibernéticos na polícia em São Paulo é uma delegacia de crimes eletrônicos que fica dentro do DEIC, que é um departamento de investigações do crime organizado. E ele vai investigar não especificamente os crimes cibernéticos em que nós somos vítimas, mas ele só vai tratar de crimes que são praticados no meio cibernético, mas por organizações criminosas. Para vocês verem que a coisa se alastrou e ficou tão comum que eles não podem mais dizer assim, vou investigar os crimes cibernéticos, porque senão eles praticamente iriam investigar a maior parte dos crimes que hoje acontecem. Então eles têm que investigar os crimes cibernéticos, mas praticados por organizações criminosas, entendeu? Porque senão não dão conta. Aliás, a gente já não dá conta em delegacias normais. Então, para vocês verem como esse tema, essa questão se tornou o que era antes um tema de alta especialização e de poucas pessoas, na verdade se tornou algo do dia a dia mesmo, e que quem não tiver um pouquinho inteirado fica fora de uma boa parte de investigações comuns, né? O tema que eu quero conversar com vocês, claro, são os crimes cibernéticos, mas dando uma ênfase no aspecto da sua investigação, né? De como é que ele é apurado e como é que a polícia lida com isso. Em especial, dando ênfase não para as coisas boas, vamos dizer assim, mas para os desafios e para as dificuldades enfrentadas na investigação e que devem ainda ser melhoradas, né? Primeiro, eu acho que é interessante a gente definir o que é esse crime cibernético, né? E quando eu falo aqui em crime cibernético, eu estou dando uma atenção para o aspecto da investigação, tá? Quer dizer, quando é que eu vou dizer que eu estou investigando um crime do tipo cibernético? Em primeiro lugar,
Crime cibernético é a mesma coisa que crime digital, crime informático, crime eletrônico, cybercrime. Todos esses nomes que vocês virem são sinônimos. Então, se você se interessar pelo tema, for buscar vídeos em YouTube, textos e tudo mais, qualquer expressão que você veja assim, pode clicar, pode abrir o vídeo que vai tratar sobre esse tema. A gente vai aqui chamar de crimes cibernéticos, tá bom? A partir de agora, mas pode ser digital, tanto que você fala em delegacias de crimes eletrônicos, ó, nem fala sobre crimes, não é a delegacia de crime cibernético, para você ver como que é tudo sinônimo. Aqui é o seguinte, é interessante diferenciar dois tipos de crimes cibernéticos. Basicamente, existem outros tipos, mas basicamente são dois tipos. Um primeiro tipo é o crime cibernético propriamente dito. É aquele crime que o dispositivo informático é realmente essencial para a prática do crime e geralmente ele é o objetivo final do criminoso. Ó, quando eu falar em dispositivo informático, a legislação entende essa expressão, dispositivo informático, como tudo aquilo que você possa imaginar ligado a esse setor da informática. Simplificando a coisa. Então, assim, o smartphone é um dispositivo informático, o PC, o computador, o tablet, tudo que de alguma forma você possa conectar à rede, à internet, às vezes nem conectar, mas armazenar, mas usar como um sistema de dados, é dispositivo informático, beleza? E já adianto uma coisa aqui, ó. A gente tem às vezes a ideia de que crime cibernético é praticado só em ambiente de rede, né? Internet. E não é. O crime cibernético ele pode ser praticado estando o dispositivo informático conectado à rede ou não. Isso não importa, tá bom? Não tem nenhum problema que o criminoso... Quer dizer, tem problema, mas eu digo, continua sendo crime cibernético se o criminoso atuar num dispositivo que não esteja conectado à rede, tá bom? À internet. Eu estava dizendo o seguinte, ó, tem um primeiro tipo de crime cibernético que é o crime propriamente dito dessa natureza. Ou seja, é um crime em que o dispositivo informático ou ele é um meio essencial, ou seja, sem ele não é possível a prática do crime, ou esse dispositivo informático é, vamos dizer assim, o objetivo final do infrator. Então, por exemplo, vamos supor que meu único intento, que a minha única intenção é invadir o seu dispositivo informático para eu obter dados da sua vida pessoal. Esse é um crime tipicamente cibernético. Porque eu estou me contentando com o simples fato de invadir o dispositivo e o próprio crime, como descrito na lei, ele diz que ele se perpetua, ele se perpetra, ele se consuma na medida em que eu invadir esse dispositivo, que obter dados que de alguma forma possa me beneficiar ou prejudicar você. Agora, você quer ver uma coisa? Tem alguns crimes que você também chama de cibernético para fins de investigação, mas não são crimes cibernéticos propriamente ditos. Por exemplo, ó, se agora eu começo a conversar com você, te distrair e subtraio a sua carteira com dinheiro, documentos, cartões, etc., pratiquei um crime de furto. Beleza. Mas eu também posso praticar o mesmo tipo penal, o mesmo crime de furto, utilizando-se de um dispositivo informático. No caso, por exemplo, de eu invadir um sistema ou de invadir a sua conta bancária e fazer transferências. Vocês percebem? É o mesmo crime. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia a móvel. Crime de furto. Só que ao invés de eu fazer isso pessoalmente, subtraindo uma coisa concreta do seu bolso, eu fiz isso no meio digital. Então perceba que eu não precisaria ter feito dessa forma. Esse crime que eu não preciso do meio informático para fazer e eu poderia fazer de uma outra forma, eu também posso chamar de crime cibernético porque eu usei um meio digital para isso. Mas ele não é um crime propriamente dito cibernético. Entenderam a diferença? Né? Quer ver um outro exemplo? Um crime de induzimento ao suicídio.
né? Eu posso fazer agora, induzindo alguém a saltar da janela de um prédio, ou eu também posso fazer pelo dispositivo informático, não é? Então, quer dizer, isso não é um crime propriamente dito cibernético. Mas olha, é isso que vocês precisam entender. Na medida em que o criminoso se utilizou de um meio cibernético para a prática do crime, geralmente a investigação policial vai depender do uso de ferramentas e de tecnologias do tipo cibernético para se poder chegar a uma conclusão ou até a materialidade do crime, entenderam? Então é por isso que em todos esses casos fala-se sobre crimes cibernéticos. Uma coisa que também é interessante ressaltar aqui é que muitas vezes a gente tem a impressão que a investigação do crime cibernético, olha, não só do crime cibernético, a investigação como um todo, né? Vê se você não tem essa ideia. Você tem a ideia de que quando a polícia vai começar a investigar um crime, ela vai investigar porque ela quer descobrir quem foi o autor, não é? Quais foram os autores. Gente, isso aí é um engano. Sabe por quê? Muitas vezes a polícia já sabe quem é o autor desde o início, até porque a própria vítima, o ofendido, informou isso. Quem está praticando o crime é o fulano de tal, é a fulana. Acontece que para fins processuais penais, você precisa produzir o mínimo de subsídios, o mínimo de elementos probatórios para propiciar ao Ministério Público, se for ele o titular da ação penal, para propiciar ao Ministério Público entrar com a ação penal. E ele vai precisar de um lastro probatório mínimo, entende? Então, quer dizer, não basta você saber quem foi o autor, você precisa ter demonstrações concretas de que ele pratica o crime. Você quer ver um negócio? Vamos supor que todo mundo testemunha eu praticar um crime agora utilizando uma faca. Ou até mesmo, não a faca, mas minhas mãos, eu pratico uma lesão. Eu não preciso produzir prova, eu não preciso realizar exame de corpo de delito na vítima, eu não preciso apreender a faca e submeter essa faca a exame pericial. Eu preciso disso. Tudo isso vai ser importante para demonstração da materialidade do delito. E ainda assim, temos certeza desde o início quem que é o autor, percebe? Então a apuração criminal, a investigação criminal, ela não tem só como escopo, como finalidade, descobrir quem é o autor. Mas ela também tem como finalidade formalizar e concretizar em autos documentados e escritos a materialidade da prática de infração penal. Então isso vale para o crime cibernético. Porque às vezes você namorou um cara ou namorou uma menina que é ele ou ela quem está praticando a infração penal claramente, não é? Ele tem, por exemplo, imagens ou vídeos de momentos íntimos que vocês tiveram e ele posta essas imagens ou ele ameaça postá-las e, obviamente, que você sabe quem é o autor, quem é a autora. E a apuração criminal não vai ser no sentido de demonstrar a autoria, percebe? Mas vai acontecer no sentido de materializar, de produzir todos os elementos necessários para que na ação penal o Ministério Público possa ter elemento suficiente de acusação e o juiz, se for o caso, ter elemento para condenação. Entenderam isso aí? Beleza. Olha, quem que é hoje esse criminoso, né? Essa pessoa que pratica o crime cibernético? Gente, tudo que vocês possam imaginar. Esquece sabe aquela figura assim que você imagina um cara atrás do computador, né? Num ambiente meio escuro, comendo pra caramba, né? Assim, não sai de casa. O cara é meio gênio, né? Ele invade sistemas e tal, ele consegue invadir a NASA, tem esses papos todos assim. Apagou isso aí, esquece. Não tem mais essa. Sabe por quê? Porque cada tipo de crime cibernético vai ter um tipo de autor. Eu não acabei de falar para você agora desse namorado ou da namorada que está dizendo que vai postar imagens? Ué, o que tem a ver essa figura com essa que eu acabei de descrever desse cara, né? Todo
sabido, todo entendido em tecnologia, etc. Não tem nada a ver. Porque hoje em dia o crime cibernético não é mais esse crime de um cracker que invade um sistema, entra dentro de aparatos de segurança, de informações. Não é esse, entendeu? O crime cibernético hoje, como eu disse logo no início, é aquele crime muito presente que atinge todo mundo de maneiras diferentes e que, portanto, vai exigir investigações específicas ligadas a esses dispositivos informáticos. Então, quer dizer, esse criminoso hoje em dia do crime cibernético é de todo tipo. Então, por exemplo, o cara que você começou a discutir no Facebook por política, e ele pegou birra de você. E aí ele começa, em todas as postagens que você faz, a te ofender, te xingar. Aí ele começa a postar imagens do seu rosto em montagens. Vocês não veem isso direto? Se é que você já não foi vítima disso, alguém ou uma outra pessoa. Então são crimes contra a honra. Crimes de injúria, difamação, calúnia. Quer dizer, qual que é o perfil dessa pessoa? É o perfil de quem pratica crime contra a honra. Não tem um perfil especializado do criminoso cibernético. Vocês estão entendendo? E esse crime cibernético, que é praticado por essa pessoa, ela exige uma investigação típica de crime cibernético. E mais ainda, se eu não souber apenas desconfiar, por exemplo, quem é o autor dessas ofensas, da publicação dessas imagens, dos xingamentos, criação de páginas fake em seu nome, né? Coloca sua foto, seu nome, ele monta a página e começa a postar, por exemplo, você em imagens nuas, o seu rosto ali, se vendendo, por exemplo, se prostituindo. Coloca o número do seu telefone, ó que louco, coloca o número do seu WhatsApp, seu nome, fala que você está fazendo o programa, fala que está em semana de promoção e pau, postagem. E aí? Bom, você tem uma desconfiança de quem é, não é? E aí você vai precisar fazer uma investigação para saber de onde está partindo essas postagens, quem está fazendo isso tudo. O perfil dessa pessoa é o perfil do cara que fica entrando em rede da NASA, fica entrando em rede da Petrobras. Não é, entendeu? Isso aí, gente, não se esqueçam do seguinte, você hoje entra no YouTube e o que você quiser perguntar ali de como se faz algo, você consegue. Lembre-se de fazer isso depois da palestra, depois dessa conversa aqui. Chega no YouTube e coloca assim, como instalar uma câmera secreta no notebook de alguém. Como instalar um keylogger, como instalar um programa para copiar tudo que se digita no computador. Você vai ter. Então hoje, você não precisa mais ser um gênio, entendeu? Para praticar o crime cibernético. Agora, você imagina o cara que pratica pornografia infantil. Vocês viram hoje a operação que está em andamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Está tendo agorinha, por coincidência, parece que a gente adivinhou, hein? Está tendo agora, nesse exato momento, o cumprimento de vários mandados de buscas e mandados de prisão relativos a crimes de pedofilia. Vou fazer um parênteses aqui. Esse nome, gente, está extremamente errado, não deveria nunca ser usado, crime de pedofilia. O crime de pedofilia, a pedofilia é o nome que se dá a um transtorno de personalidade, classificado em listas de associações médicas e de pesquisa internacional. Para alguém ser pedófilo, ele precisa ter um diagnóstico médico de psiquiatra. Esse diagnóstico não é feito de uma hora para outra, demanda tempo, pelo menos 6 meses para mais, e a pessoa, após ter esse diagnóstico de transtorno, aí sim ele é um pedófilo e vai merecer tratamento, dependendo do caso, se é que há, por psicólogo e até psiquiatra com medicamento e tudo. Então você generalizar todos esses casos de pedofilia, simplesmente é você jogar o termo na lata do lixo.
não é? E você, de certa maneira, até ajuda o criminoso na medida que ele consegue ter uma justificativa em dizer tem um transtorno e é por isso que eu pratico isso ou aquilo. Então esse termo teria que começar a ser eliminado, tirado da palavra das pessoas e ser usado de outras formas, como por exemplo exploração sexual e etc. No caso hoje, né, a imprensa noticia uma operação contra a pedofilia, mas então não é pedofilia. Na verdade é uma operação que tem como alvo pessoas que compartilham imagens e vídeos de pornografia infantil. Aí sim, entendeu? E o que tem a ver isso com pedofilia? Talvez, de maneira indireta, o fato de que algumas pessoas com esse transtorno, por ter atração às pessoas que não têm ainda todo o seu aspecto visual formado, né? Porque essa que é a questão, a pedofilia, a pessoa tem a atração pelo corpo ainda não formado da pessoa. Tanto que você tem situações de pedófilo que se interessam por meninas de 13, 14, 15 anos. Sabe aquelas moças que desenvolvem só mais tarde? Começa a ter mais curva, começa a ter um corpo mais de mulher, um pouco mais pra frente, e ele também se interessa. Porque a questão é o formato, entendeu? Ele se atrai por isso. Eu estou dizendo isso tudo, não é nosso tema, mas eu quero dizendo isso tudo para vocês verem como que o crime cibernético, ele está em áreas assim extremamente diferentes uma das outras, e o que está diferenciando uma coisa da outra não é mais especificamente o objetivo de você invadir um dispositivo informático ou algo do tipo, percebe? Não é o hacker, que na verdade o certo é falar cracker. O hacker é um cara entendido nos sistemas de segurança, que entende muito de tecnologia e muitas vezes, ou em quase todas as vezes, ele usa esse conhecimento para o bem. Ele, por exemplo, é contratado por empresas para poder desenvolver sistemas de proteção, de inteligência, etc., no ramo da informática. O cracker, sim, o cracker é aquele que se utiliza desse conhecimento para a prática de infrações, para a prática de coisas ruins mesmo. Então você vê que essa questão da publicação de imagens e de vídeos, de pornografia infantil, de sexo, exploração sexual de crianças e adolescentes, demanda um tipo de investigação do crime cibernético. Agora, qual que é o perfil dessa pessoa? Tem alguma coisa a ver com o perfil daquele que está te ofendendo no Facebook? Percebe? Então, até isso, hoje, você não consegue mais criar um perfil. E vou falar mais, assim, eu já ouvi alguns falarem que não, ele tem um perfil, que é o perfil daquele que gosta de praticar o crime à distância. Né? A distância no sentido de ele não estar próximo da vítima, dele não depender do meio físico para isso. Gente, ainda assim eu questiono. Porque muitas vezes a prática do crime no meio cibernético é feito não porque ele não gosta de praticá-lo fisicamente ou estar presente, mas porque está mais fácil aqui e é o modo pelo qual eu chego em você. Eu não te conheço, não sei de onde você é, começo a discutir com você no Facebook. Como é que eu vou te ofender se não for pelo meio da mídia, não é? Da mídia social. Então não é que eu sou um cara típico de fazer as coisas à distância. É porque as circunstâncias e a característica daqueles fatos todos me levam a fazer o crime à distância. Claro. Agora, óbvio que tem alguns perfis que gostam de fazer as coisas à distância. Por exemplo, alguns tipos de estelionatários. É muito comum estelionatários serem muito bons no papo, na conversa, no papo furado, em levar você a fornecer dados e informações que você não forneceria normalmente para uma pessoa como eu, ou uma pessoa comum, que não tem esse papo todo, que não tem essa lábia. Então ele é bom realmente em falar por telefone, em falar por WhatsApp, ele é bom em se comunicar e aí ele utiliza realmente disso, mantendo a distância. Aí sim, mas é um perfil específico, você está percebendo? Né? Ou seja, cada tipo de crime praticado nesse meio cibernético, você vai ter um perfil de alguém diferente. E, portanto, cada vez mais vocês vão percebendo, isso está presente em tantos tipos de delitos e situações, que já não se é mais possível em falar de alguém especializado em crime cibernético. Porque se você for trabalhar com crimes de patrimônio envolvendo furtos e estelionatos,
Se você hoje não souber lidar com o meio cibernético, você não vai investigar quase mais nada. Quer dizer, a quantidade de furtos que hoje acontece em conta corrente, quem aqui já não teve dinheiro que sumiu da conta, transferidos? Vocês já ouviram falar de gente que vai olhar o extrato e vê pagamento de IPVA? E ele nem tem carro? Viu? Gente, eu faço muito boletim de ocorrência assim. Muito! Vocês não têm ideia da quantidade de gente que procura a delegacia falando, ó, fui ver o extrato, de repente aparece o pagamento de IPVA de um carro que eu nem dirijo. Ou então aparece pagamento de boletos, transferências. Um detalhe, né? Eu acho que a maior parte aqui é do direito, né? Ou estou enganado? Alguém não é do direito? Mais fácil perguntar assim, né? Então fica mais fácil até de explicar isso. Existe um erro muito comum de pensar que situações como essas são situações de estelionato. Não é porque a pessoa usa de meios de engodo, ela usa de meios fraudulentos, ela entra na sua conta bancária e obtém a vantagem, né? Ó, cuidado com esse engano, hein? Para ter o estelionato é preciso ter um mínimo de colaboração, entre aspas, da vítima. Ela precisa ser induzida a erro. Nesses casos, não. Nesses casos, houve subtração mediante fraude. Quer dizer, o seu dinheiro foi subtraído, entendeu? São casos de furto. E isso aqui está sendo muito importante atualmente, mais do que nunca, porque agora com a alteração legislativa que houve, com o pacote anticrime, os crimes de estelionato passaram a ser crimes de ação penal pública condicionada à representação. Significa então que se você for vítima de furto mediante fraude, a ação pública é incondicionada. Mas se você for vítima de estelionato, você tem que representar para que a polícia investigue e para que o Ministério Público entre com a ação penal. Faz a diferença ou não faz? Tem outra também, o estelionato, se isso fosse um estelionato, o crime seria, a pena seria, salvo engano, 1 a 4 ou 1 a 5, não me recordo se era 4 ou 5 o máximo. Mas é um estelionato simples. Enquanto que se for um furto, no caso qualificado, ele fica com uma pena muito maior, ele qualifica o crime. Ou seja, eu estava dizendo que essas pessoas que praticam um crime, realmente eles preferem fazê-lo à distância, mas até pela característica do crime. Como é que ele vai conseguir tirar dinheiro da sua conta, se não for dessa forma? Bom, até existem aqueles que fazem abordando pessoas em filas de caixas eletrônicos, etc., né? Mas aí ele sai um pouquinho do crime cibernético. Ele fica próximo, mas ele já não fica tanto. Tem um caso interessante, aconteceu uma quadrilha importante há um tempo atrás, foi presa no Pará. Olha que legal que eles faziam. Eles iam nos caixas eletrônicos, eles instalavam uns dispositivos nos teclados dos caixas eletrônicos, onde os funcionários do banco digitam a senha para poder ter acesso ao dinheiro depositado ali dentro, ali nos caixas. Aquela senha era transmitida para a quadrilha, para a associação criminosa agora, né? Recebia por Bluetooth isso aí, lá na rua, eles recebiam a senha, iam lá para o banco, conseguiam abrir o caixa eletrônico utilizando a senha que eles captavam isso. Né? Isso aí tá assim, né? Ele não é propriamente dito um crime cibernético, embora possa ser chamado de crime tecnológico. Ele se utiliza de dispositivos tecnológicos, né, para obtenção desse tipo de vantagem. Isso também é furto, tá? Ah, como é que seria então um estelionato parecido com isso? Seria um estelionato, por exemplo, se você fizesse com que a vítima, de alguma forma, te entregasse o dinheiro, entendeu? Um estelionato, a vítima tem que te entregar o dinheiro porque ela foi induzida a erro. Ela foi enganada e ela acha que te dando o dinheiro ela vai obter alguma coisa ou está te ajudando. Isso seria um estelionato. Senão ele fica no furto. Beleza? Eu acho que vocês perceberam então que não dá mais para falar de um perfil único do autor de crime cibernético. Agora, e a vítima, hein? E a vítima desse crime cibernético? Gente, também tem de tudo. Por exemplo, se você tiver agora um valor transferido da sua conta bancária,
O que você contribuiu para isso? Ó, num primeiro momento apenas nada. Então você não tem um perfil. O perfil é daquele que tem conta. Não dá para falar em perfil, né? Ter uma conta bancária. O problema todo desses crimes cibernéticos, envolvendo especialmente crimes patrimoniais, é quando ele encontra uma vítima que está aberta ao que se chama engenharia social. Eu já falei uma vez aqui numa outra palestra, não sei quem estava, o pessoal achou muito interessante isso. E, aliás, é até uma sugestão para alguém que gosta disso trabalhar em tema até de TCC, porque é muito interessante. A engenharia social é um nome que se dá por todo um conjunto de mecanismos, de subterfúgios, de modos pelos quais os criminosos conseguem obter informações da sua vida pessoal, da sua vida privada. Ele consegue uma abertura na sua psique, no sentido de ter confiança da sua parte. E aquilo que você normalmente não forneceria ou não diria para nenhuma pessoa aí fora, você diz para ele. Por quê? Porque ele se utilizou de formas ou de meios que conquistou a sua confiança ou te induziu a um erro. Isso se chama engenharia social. Esse nome também é aplicável para outros ramos do conhecimento e são situações muito interessantes. Muito mesmo. Por exemplo, o uso de engenharia social na educação. Quer dizer, você moldar, no mau sentido mesmo, você moldar, você lapidar comportamento das pessoas através de formas pedagógicas e de educação. Isso serve, inclusive, para intenções políticas, ideológicas de vários estados e de correntes doutrinárias que fazem isso através do que se chama engenharia social, atuando sobre o comportamento das pessoas. Mas nesse caso que nós estamos falando aqui, a ideia é outra. A ideia é a existência de pessoas que conseguem se aproximar de você, seja de que forma for, e você desarma, você se abre e fornece informações que não deveriam fornecer. Ou então, e isso inclui em casos de engenharia social, ele te manda alguns e-mails que você acredita que são verdadeiros, mas não são. Clica no link errado e aí você acabou de abrir portas para que essa pessoa consiga obter dados do seu dispositivo informático ou até dados armazenados em rede, que aí sim ele se utiliza para subtração de valores bancários e tudo mais. Aí as investigações, obviamente, são mais difíceis, mas é possível de se chegar em autores. Caramba, né, gente? Eu tô que nem uma metralhadora falando, né? E tem tanta coisa a mais, esse tema é interessante. Eu acho que é só vocês olharem na sua caixa de quarentena ou de spam, olhar a quantidade de e-mail que vocês recebem, de intimações da Polícia Federal. Já receberam? Não? SPC, Serasa, extrato. Clique aqui para renovação de senha bancária. Você recebeu o seu boleto. Gente, quantas pessoas agora não estão ligando para algum lugar pedindo para encaminhar a segunda via de boleto, não é? Aí você abre o seu e-mail e você está vendo agora assim, clique aqui para abrir o boleto que você pediu. E você vai fazer o quê? Né? Clica. E a hora que você clicou, você desencadeia uma série de reações na máquina, né? E nos dispositivos todos que a pessoa consegue entrar no seu sistema e obter uma série de dados. Né? Vou fazer um parênteses aqui. Uma vez eu estava conversando com um perito ligado especificamente a esse meio cibernético. E ele estava me dizendo assim: as pessoas imaginam que os crimes cibernéticos acontecem, em 90% dos casos, em situações de alguém invadindo a sua máquina, né, com conhecimento e tal, e ele entra lá e começa a digitar um monte de comandos e ele consegue ver tudo ali. Lê do engano, ele fala. Ele tem uma larga experiência. Ele falou o seguinte: eu não peguei nenhum caso
em que a vítima não tenha dado abertura ou não tenha errado em se desarmar na sua segurança. Todos os casos que eu peguei não foram invasões, mas ou a vítima forneceu dados, ou a vítima se distraiu na segurança do seu computador e deixou a tela aberta, por exemplo, no escritório onde trabalha. Deixa aberto, vai no banheiro rapidinho e a tela fica aberta. Ou a pessoa forneceu efetivamente dados que foram solicitados, ou ela clica em links que possibilitam o acesso aos dados. Ele não pegou nenhum caso em que, do nada, alguém consegue invadir o sistema e captar essas informações. Então, para vocês verem como que, nesses casos de crimes cibernéticos, claro, estou falando desses crimes patrimoniais, a participação da vítima, nesse caso, ela acaba sendo essencial, senão ela não acontece. Tá bom. Você foi vítima de uma situação que precisa de uma intervenção policial, de uma investigação cibernética. Como é que vai fazer? Bom, em primeiro lugar, é a feitura do boletim de ocorrência. Onde vai fazer esse boletim de ocorrência? Isso aqui é um primeiro obstáculo, uma primeira dificuldade de crimes desse tipo. Seria necessário algum tipo de normatização, algum tipo de exceção, de legislação processual penal que diria mais ou menos o seguinte: em crimes utilizados no meio cibernético, deveríamos adotar a teoria da ubiquidade, ou seja, competência para a apuração do crime e para a ação penal, tanto do lugar da atividade como do lugar do resultado. Por que eu falo isso? Porque em meio cibernético, você não sabe onde está o autor e ele pode estar inclusive no estrangeiro. Ele está em outro estado, em outro município, você está em outro lugar e a sua conta é em outro, não é? Então, a gente precisaria ter normas processuais que instrumentalizassem a possibilidade de, efetivamente, qualquer juiz que primeiro tomasse conhecimento do fato fosse o competente, né? E não é o que acontece. Muitas vezes existem discussões e atritos em relação à competência judicial e à atribuição policial. A polícia em São Paulo diz que ela não é quem tem atribuição para apuração de um crime, mas é a Polícia Mineira. A Polícia Mineira, por sua vez, fala que não e fica nesse jogo de empurra-empurra e a vítima no meio, esperando que o seu crime seja apurado. Percebe? Esse é o primeiro problema. Já adianto para vocês o seguinte: no estado de São Paulo, qualquer lugar que você comparecer para fazer feitura desse boletim de ocorrência, é obrigatoriedade que seja registrado. O que pode acontecer, e isso não há proibição para isso, é que você seja orientado no seguinte sentido: olha, talvez seja interessante, se você puder, procurar tal delegacia, porque é lá quem vai investigar o seu caso. Então, se você fizer o BO lá, fica mais fácil, fica mais rápido, e lá você, inclusive, já conversa com as pessoas que vão investigar o seu caso, e tudo fica mais facilitado. Mas, ainda assim, se você preferir registrar o boletim aqui, sem problema. Registra-se aqui e aí nós encaminhamos o boletim. Feito o boletim de ocorrência, aqui vem um negócio interessantíssimo, pessoal, que muitas vezes falha-se nesse momento. É muito comum que os crimes cibernéticos tenham rastros ou então eles estejam publicados em Facebook, Instagram, não é? E-mails, sites fraudulentos, sites de empréstimos de dinheiro, né? O que deve ser feito nessa hora que é interessantíssimo para fins de prova? O escrivão de polícia, ele é funcionário público dotado de fé pública. Então, o que deve ser feito da maneira correta é que no exato instante que você faz o boletim, se não for na hora, mas depois, sentar com você, pedir para a vítima: você pode, por favor, abrir aqui o e-mail, ou abrir o Instagram, ou abrir o Face, ou seja onde for, que tenha aqui a publicação criminosa, ou o site que você contraiu o empréstimo, ou coisa assim? Feito isso, aberto o sistema, o escrivão olha, printa a tela, ou faz uma foto da tela
e faz aqui uma certidão descrevendo e dizendo a forma pela qual ele viu aquilo tudo. A partir de então, aquilo se materializa como um elemento de fé pública, entende? Para que no futuro o advogado da outra parte não diga, por exemplo, que aquilo foi montado por você. Você entendeu? Então, se você entra no sistema online, na frente do escrivão, e ele certifica a existência daquilo, não há como depois se alegar que você montou a página ou que você montou a impressão. Porque se você vai e fornece a impressão que você fez na sua casa, o advogado de um suposto réu pode dizer que você montou aquilo, entendeu? Existem alguns programas que a polícia usa, que ela consegue baixar o conteúdo de sites inteiros, mesmo offline. Esse também é um outro recurso bem interessante. Então você baixa o site, ele fica offline como um download mesmo. E aí você, quando precisar do acesso àquele conteúdo, você acessa aquele arquivo. Claro que pede-se para que isso seja gravado em disco não regravável. Bom, feito isso, gente, instaura-se o inquérito policial. E aí, a situação toda se divide basicamente em duas partes. Uma investigação que a gente pode dizer uma investigação técnica e uma segunda parte, uma investigação de campo. Na investigação técnica, claro que tem vários detalhes aqui, mas basicamente a ideia seria o seguinte. O delegado ele tem que se preocupar agora em salvaguardar os dados que os provedores têm em relação àquela postagem feita na internet. Então, o que o delegado faz? O delegado faz contato direto, sem a necessidade da intervenção judicial. Ele faz o contato direto com o provedor tanto de aplicação como de conexão de internet. Feito o contato, ele solicita, na verdade ele requisita, é que a gente usa a palavra solicitar para ficar mais educado, mais gentil, mas a palavra é requisitar em termos legais. Requisita que esse provedor armazene, salve, deixe guardado todos os dados relativos àquela situação criminosa que aconteceu. Aquilo fica guardado, entende? Não se pode mais jogar fora, vamos dizer assim. Feito isso, garantido que esses dados vão ficar disponíveis e armazenados, o delegado então vem perante o judiciário, perante o juiz, e solicita para o juiz que ele requisite desse provedor o fornecimento de todos os dados possíveis e necessários em relação à conexão feita pelo usuário daquele site, daquele post, daquele e-mail, daquilo que implicou, se relacionou com a prática do crime. Passado um tempo, obtidas essas informações, você começa a tentar, que nem sempre você obtém sucesso, você começa a tentar rastrear especificamente, gente, aqui que interessante, ó, você rastreia não especificamente quem foi, você rastreia a máquina. De qual máquina houve a postagem, a publicação, o envio, o recebimento do e-mail, porque você nunca sabe quem efetivamente está atrás da máquina, vocês estão entendendo? Essa vai fazer parte da segunda fase da investigação. Uma vez que você rastreia de onde provavelmente veio todas as postagens, os envios de e-mail, material de pornografia infantil, o encaminhamento de imagens, o compartilhamento de imagens, de vídeos. Uma vez que você localiza a provável máquina, aí entra em ação o trabalho de campo. Porque se tem um engano grande aqui, é de que os crimes cibernéticos são praticados todos dentro de uma sala. Lê do engano. Porque uma vez que você localize, identifique a provável máquina de onde veio todas essas postagens, agora é necessário um mandado de busca e apreensão domiciliar para o juiz, para que o juiz peça um mandado de busca e autorize que os policiais entrem naquele lugar onde a máquina esteja. Uma vez feito esse mandado de busca, olha o caminho todo que está seguindo, né?
Uma vez feito a busca dessas máquinas, que é o que hoje está sendo feito nessa operação, daqui a pouco vocês olham na internet para vocês verem o que está acontecendo agorinha. Uma vez feita a apreensão da máquina, essa máquina é encaminhada para os peritos criminais. E os peritos, utilizando-se de ferramentas, aplicativos e protocolos típicos de perícia policial e judicial, daí sim eles vão identificar o conteúdo e arquivos e provas materiais de que daquela máquina veio tudo aquilo relacionado à prática da infração. Percebe que essa parte é uma parte tipicamente de diligência policial? Feita essa perícia e demonstrado materialmente falando que é nessa máquina que foi utilizada para a prática do crime, você tem que saber também quem utilizou essa máquina. E aí o trabalho de investigação puro. Ouvir as pessoas da casa, verificar quem tem acesso a elas. Teve um caso de um mandado de busca que aconteceu aqui na região de Santo André, que vocês não têm noção do sentimento de indignação das pessoas da casa, quando a gente estava cumprindo esse mandado de busca. Porque as pessoas não imaginam que lá dentro está sendo praticado o crime, né? É porque era um dos filhos do casal que estava praticando, no notebook que ficava no quarto do pai, que era ele que usava. E aí ele praticava compartilhamento de imagens e vídeos com pornografia infantil. Claro que no primeiro momento eles não acreditam, né? Mas aí depois, quando a situação, né, se destrincha e você está na casa, a pessoa dificilmente tem o espírito de manter, né, até o fim, o não, a negativa. E aí lá mesmo, na hora da busca e apreensão, o rapazinho já confessou, né? Já disse o que ele estava fazendo, e aí você já identifica a autoria na hora. E aí você só precisa da materialidade do notebook, percebe? Então a investigação, simplificado de um modo até quase que ridículo, mas para vocês verem como que você vai rastreando tudo através de solicitações do delegado para os provedores, solicitação do delegado para o juiz, que por sua vez autoriza o fornecimento de dados e informações, no primeiro momento sigilosos, a partir dos quais tenta-se buscar o local físico onde os dispositivos ou o dispositivo de informática existe, para que ele possa ser apreendido, periciado, produzido prova material e as pessoas relacionadas àquele dispositivo serem ouvidas, prestarem depoimento, declarações, interrogados, etc. Professor, Fala. mas eu vejo muito falar também que as pessoas, que os craques, como você disse, conseguem burlar para o ID não ser rastreado. Eles mascaram o IP. Eles mascaram. Cada vez mais a polícia vai tendo modos e ferramentas de tentar quebrar esse mascaramento, mas ele é bem difícil. Eu te digo o seguinte, ó, nas investigações cotidianas, dia a dia, você se esbarrar com um IP mascarado, que se chama, né, que ele se utiliza de um IP que é de outro lugar, às vezes de exterior, já é um grande empecilho, embora você consiga, se você ter meios de investigação e tempo, você quebra isso. Agora, gente, olha, eu trabalho numa delegacia em que eu tenho 3 equipes de investigadores que têm que lidar numa área em que só no ano de 2019 foram feitas quase 9.000 boletins de ocorrência, dentre eles estupro, roubo, homicídio, violências domésticas, etc. E essas mesmas pessoas, incluindo eu, tenho que dar conta também de uma investigação como essa que se esbarra numa situação em que o cara mascarou o IP da máquina para... É quase impossível. Daí entra a delegacia especializada, mas naquilo que eu falei, em crimes de organização criminosa, porque senão não dá. Quer dizer, ou seja, né? E aí é o interessante não, mas é até engraçado. Com tudo isso que foi falado, de nada, absolutamente nada adianta, se você não tiver o velho e bom investimento em pessoas, em contratação de policiais que tenham disposição para isso, né? Se você não tiver isso, você não faz nada.
Porque não adianta você falar, não, mas tudo isso pode ser feito por uma pessoa atrás de uma máquina. É mesmo, depois do que eu falei para vocês, tem como? Claro que não. Você precisa pelo menos de 4 pessoas, 3 num caso, fora o delegado, para atuar naquilo. Né? Então, não tem condições. Fala. Professor, eu vejo essa questão aí do crime cibernético uma coisa apocalíptica, porque esses deuses cibernéticos aí, o cara ele cata o celular dele, se o senhor, por exemplo, está com o seu e-mail aberto, o cara consegue entrar e fazer o inferno. Isso daí. O senhor que já está na seara policial, estão fazendo investimento à altura de combate? Não, não estão. Não estão. Olha, a maior parte dos avanços feitos na área de investigação cibernética, de investigação dos crimes que envolvem dispositivos, eles evoluem pela busca de aperfeiçoamento pessoal dos funcionários que amam e gostam desse assunto. Então você tem investigador que vai fazer curso especializado nisso, investigador que vai fazer curso de informática, entende? Vai fazer faculdade de processamento de dados, delegados que vão fazer cursos até em outros países, mas assim, bancado no próprio bolso, às vezes empresas interessadas na investigação disso tudo porque levam tanto prejuízo que eles querem polícia capacitada. Então a própria empresa privada auxilia na formação de curso, é isso que você vê. Agora, uma coisa também eu não posso dizer que não está havendo. No caso de São Paulo, a Academia de Polícia, ela tem cada vez mais realizado cursos e preparos para os policiais que estão na ponta para enfrentar esse tipo de coisa. Mas olha que interessante, esses professores, essas pessoas que formam, estão capacitadas para isso porque pessoalmente buscaram o aperfeiçoamento, entendeu? Aí eles encabeçam, eles entram em departamentos importantes na polícia e tentam fazer uma modificação, tanto de pensamento como de capacitação. Agora, por exemplo, eu não tenho na minha delegacia uma série de ferramentas que eu deveria ter para isso. Tem que buscar sozinho. E o pessoal que gosta, né? Porque como não é institucionalizado, não é oficializado, eu tenho que falar assim, quem é que quer mexer com isso aí? Quem é que quer investigar? Ah, eu. Então vai. Então eu e você vamos trabalhar em cima disso. Entende? Mas não existe... Ainda não existe uma preocupação efetiva, salvo desses colegas que, de esforço próprio, de preocupação e amor para a situação, eles vão melhorando. Mas uma coisa, eu digo, está melhorando, está, mas falta muito ainda. Eu tenho a visão, talvez leiga, que esses bandidos gladiadores, eles são verdadeiros gladiadores, eles entram onde eles querem e para pegar eles, se a gente não tiver uma gladiação compatível, nós vamos ficando para trás. E tem um outro problema, que é o seguinte, pessoal, olha, se eu perguntar para vocês assim hoje, qual a sua real preocupação em área de segurança? Geralmente, vê se eu estou errado, geralmente você vai falar assim, eu quero ir tomar um café na padaria sem medo de chegar alguém e levar meu celular, não é isso? Ou então eu quero ir trabalhar sem ninguém roubar meu carro, não é basicamente essa? Então quer dizer, a polícia com as poucas pessoas que tem, ela pega todos os esforços que ela tem para tentar lidar com esse tipo de criminalidade. Aquela criminalidade menos à amostra, no caso o crime cibernético, que tem as vítimas, mas ele está, entende? Ele não está expondo vida no primeiro momento, né? Ele não está expondo vida, ele não está lidando com aquele cotidiano de você querer sair de casa de modo seguro, fica em segundo plano. É isso que acontece, né? É isso que acontece. E fora outras coisas também, gente. Eu pego uma delegacia que nem a minha. Acontece, por exemplo, um caso em que alguém parou no farol, leva um tiro porque quiseram levar a moto ou o carro dele. A delegacia para. Porque eu preciso encontrar esse cara, latrocínio é um crime gravíssimo, que a cobrança que vem de cima é enorme. Então para tudo. Uma equipe de investigação fica para o dia a dia, porque não tem como tirar, ele tem que levar preso, tem que levar menor, tem que ir para o fórum, tem que atender a população, sabe? E as outras duas, quando tem,
fica para aquele caso. Entende? E que são situações de urgência mesmo, que clama por ações imediatas. E aí essas questões criminais do meio cibernético, embora urgentes e importantíssimas, vão ficando num segundo plano, que realmente não tem o que ser feito, né? Em casos como esse. Tem lugares que têm mais possibilidades, mas ainda assim... Fala. O caso que aconteceu comigo em novembro do ano passado. Estava na Avenida do Estado, né? Parei o carro com a minha namorada. O sujeito veio, quebrou o vidro, levou meu celular. Isso foi um sábado à noite, mais ou menos, umas 5 horas da... quase de noite já. Ele levou meu celular, né? Quebrou o vidro e levou. Só que foi tão rápido que eu tive que... Na segunda-feira ele passou, acho que meu celular para uma outra pessoa. A pessoa invadiu meu celular, entrou no meu banco, que tem a minha senha, que é o posto, né? O iPhone é pela face. Tirou R$5.000 da minha conta. E aí eu fiz boletim de ocorrência, foi furto, né? Qualificado. Foi. Só que foi à noite, porque eu bloqueei o e-mail, né? Logo, em uma hora, ele roubou meu celular e já fez uma transferência para segunda. Caramba, né? Então foi tão rápido Muito. que eu não sei como que eles fizeram. Foi na Avenida do Estado, aí até o próprio delegado falou, eles passam para uma pessoa que entende de sistema, isso. Ele invade o celular e já transfere. Incrível, foi, né? Foi muito rápido. E aconteceu comigo. E você vê como que hoje, como eu estava falando, você não tem mais o perfil, né? Tudo se origina de um ladrão que te rouba no farol. Foi. Ele passa por uma... Ele vende o celular para essa pessoa. Essa pessoa entende, né, de sistema. Aliás, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que são pegas todos os dias com celulares furtados e roubados. É impressionante. E aí eu confesso que eu fico num dilema. Em primeira posição, seria correto de uma alta punição para que a receptação não mais incentivasse roubo e furto, de um lado. E do outro, olha, hoje todo mundo é tão comum de ter que ir atrás de um celular e encontra fácil, que é o contrário. Que prender essa pessoa não vai chegar a nada, tem que fazer algum outro tipo de ação, né? Não sei qual que é o caminho certo, mas o que eu sei é que todos os dias vocês não têm noção da quantidade de pessoas pegas com celulares furtados e roubados, a vítima recebe o celular de volta, mas isso aí não para. Virou uma indústria, né? Quer dizer, até de certa forma, não que tenha parado, mas melhor do que o carro, né? Melhor do que o carro. Porque você esconde no bolso, vende muito mais rápido, né? É mais difícil de rastrear, né? Certo, pessoal? Muito difícil falar disso tudo em uma hora, né? Mas acho que deu para dar um visual, né? Alguém que quer falar ou perguntar alguma coisa? Não? Temos que estudar muito. É interessante, quem se interessar para finalizar, não procure mais especificamente o crime cibernético. Quer dizer, você pode, claro, procurar isso, claro, mas eu digo, vocês viram, são tantos modos de crimes que o melhor é você procurar determinados tipos de crimes praticados em meios cibernéticos, entendeu? É o melhor. Senão você vai ficar muito vasto, né? E você não vai especializar em nada, na verdade. Porque hoje em dia, o computador está praticamente presente em tudo, né? Beleza? Virou. Pessoal, obrigado, viu? Por vocês terem comparecido. Valeu mesmo. Obrigado. Valeu. Bom dia para vocês. Valeu.